Shalom, homens de honra. 7 de maio. Palavras que criam o futuro. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversa secreta com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos para o versículo do dia. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, verso 17. Vamos para a explicação do versículo. Esse versículo diz assim para nós: palavras que criam o futuro. É a mensagem nossa. Em cima dessa mensagem, o que quer dizer esse versículo aqui? Ouvimos constantemente, começa a construir nossa fé, nossas decisões e o nosso futuro. As palavras têm o poder de gerar direção, esperança e destruição. Esse é o versículo. Certo? A fé vem pelo ouvir. Um pedaço do versículo. Tudo que você escuta diariamente alimenta alguma coisa dentro de você. Se você só ouve derrota, medo e desânimo, sua mente enfraquece. Mas quando você ouve a palavra de Deus, sua fé cresce e sua visão muda. Olha lá. Temos que ver como nós estamos sendo alimentados. Ok? De coisas boas ou coisas ruins. Ouvir a mensagem. Deus usa palavras para transformar pessoas. Uma palavra liberada no momento certo pode levantar alguém caído, restaurar uma família e mudar destinos. Olha lá. Depois que você lança a palavra, não tem volta. Por isso que nós temos que filtrar a nossa audição, o que está entrando em nós. E que nós devemos aplicar hoje? Muitas pessoas estão vivendo frutos ruins, porque alimentam a mente com palavras negativas. Olha lá. Não vai dar certo, eu não consigo, não muda. Eu não consigo mudar. Mas quem decide ouvir a voz de Deus começa a criar um futuro diferente pela fé. Olha lá. Quando nós estamos alinhados, posicionados com Deus, a fé, ela vem. Porque a mudança de mente começa a vir, o nosso ouvir começa a mudar, e nós começamos a alimentar a nossa mente e o nosso coração de coisas boas. Mas nós temos que estar alinhados com Deus para as coisas acontecerem e a nossa fé começar a vir diferente para construir nosso futuro. O que entra pelos seus ouvidos influencia o que nasce no seu coração. Olha lá. E aquilo que domina seu coração acaba direcionando o seu futuro. Por isso, escolha ouvir palavras que geram vida, propósito e fé. Olha lá. Eu e você temos que começar a discernir agora os nossos ambientes para gerar palavras que geram vidas. Nós temos que alimentar de coisas boas nossa mente, nosso coração e nosso ouvido. Amém? Para nós construirmos o nosso futuro e construir o futuro de outras pessoas também perante nós. Amém? Então é isso que diz o nosso versículo aqui, Romanos 10, verso 17. Amém? Vamos para a mensagem devocional nossa agora. Nós somos responsáveis por organizar o caos ao nosso redor. Deus nos deu a capacidade de moldar realidades com as nossas palavras. Desde o princípio, Ele mostrou o poder da palavra ao criar o mundo e dar nome a todas as coisas. Essa responsabilidade foi passada para nós. Somos chamados para nomear o futuro, criar novos conceitos e dar direção às situações que enfrentamos. Cada palavra que liberamos tem o poder de construir ou destruir. Como Jesus usou palavras para acalmar tempestades e trazer vidas, nós também podemos usar palavras que criam ordem e paz nas situações difíceis. Quando nos alinhamos com Deus, as nossas palavras se tornam sementes que frutificam, trazendo transformação. Se você parar para refletir, verá que as maiores revoluções, mudanças e vitórias começam com palavras. É assim que organizamos nossas vidas, nossos relacionamentos, nossas famílias e nossas igrejas. E isso é uma tarefa diária. As nossas palavras criam o futuro que devemos viver.
Portanto, é importante falar sobre vida, esperança e coragem, mesmo diante das incertezas. As nossas palavras não apenas afetam os outros, mas também moldam quem somos. O que falamos sobre nós mesmos pode fortalecer ou enfraquecer a nossa fé. Por isso, devemos ter cuidado ao declararmos palavras sobre a nossa vida, confiando no que Deus diz sobre nós e sobre nosso futuro. Olha lá. O que falamos de nós mesmos pode fortalecer ou enfraquecer nossa fé. Se Deus teve o poder de acalmar a tempestade, nós também temos o poder de, quando tiver difícil a situação, nós também podemos acalmar ela. E quando nós estamos alinhados com Deus, as nossas palavras são frutíferas, trazendo transformação. Mas só quando nós estamos alinhados com Ele acontece isso. Se nós não estivermos alinhados, não acontece isso. Por quê? Ele já passou a responsabilidade para nós. Como Ele criou um mundo com palavras, Ele também deu um nome para nós. Nós também temos esse poder de criar o mundo ao nosso redor com nossa palavra, com nossas palavras. Ele não fala aqui, organizar o caos ao nosso redor. Nós também podemos. Temos esse poder da nossa língua, nossa boca, transformar o que está ao nosso redor. Por isso que nós temos que estar alimentados com coisas boas. Para transformar vidas, para mudar ambientes, famílias, casamentos, enfim. Amém? Então é isso, nossa mensagem de hoje. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas e quero também agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração, nosso devocional. Senhor, ensine-me a usar as minhas palavras para construir um futuro segundo o seu coração. Que as minhas palavras sejam sempre sementes que frutificam para a sua glória. Ajuda-me a ser corajoso ao declarar verdade sobre o meu futuro. Amém. Pode abrir os olhos. Ajude-me a ser corajoso a declarar verdade sobre o meu futuro, o meu e o seu. Palavras que construir o futuro segundo o seu coração. Palavras que sejam sementes, que frutificam, Senhor. Ajude-me, ensina-me a fazer tudo isso. Isso que fala a nossa oração aqui. Ele fala para nós lermos Tiago, capítulo 3, verso 1 a 12. O que fala no capítulo 3? Eu vou ler só o título, depois vocês leem aí. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Amém? A explicação desse versículo é o que para nós? A boca revela o coração. Quem não controla as palavras acaba ferindo pessoas, destruindo relacionamentos e criando ambientes de confusão. Olha lá. Palavras têm poder. Com a mesma boca, muitos adoram a Deus e depois liberam palavras de ódio. Olha lá. Crítica e desânimo. Tiago mostra que isso não deveria acontecer. Olha lá. Então temos que ter cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, porque ela só vai falar o que o nosso coração está cheio. O que nós estamos ouvindo é coisa boa ou coisa ruim? Os lugares que nós estamos em lugares bons ou não? A pergunta é essa: Deus gostaria que eu estivesse nesse lugar? Deus gostaria que eu estivesse nesse ambiente? Deus gostaria que, se fosse Deus aqui na terra, Ele estaria no meio dessas pessoas? No meio desse ambiente? Se é não, nós também não podemos estar. Amém? Porque nós temos que se alimentar de coisas boas para a nossa mente absorver e encher nosso coração de coisas boas para nós falarmos coisas boas. Porque a língua só fala o que o coração está cheio. E quando nós estivermos nesses lugares e ver que nós estamos sendo alimentados de coisas ruins, nós já temos que mudar o nosso pensamento. Porque fala aqui,
na nossa mensagem que nós podemos mudar ao redor onde nós estivermos. O ambiente que nós estivermos. Nós temos o poder de mudar. Amém? Qual a aplicação desse versículo para nós hoje? Muitas pessoas estão vivendo consequências das palavras que liberam diariamente. Olha lá. Muitos desafios nossos que nós não conseguimos romper é porque nós estamos falando. Só que nós não percebemos o que nós estamos falando, que está saindo da nossa boca. E as consequências vêm perante a nossa palavra, como diz aqui, ó. Muitas pessoas estão vivendo consequências das palavras que liberam diariamente. Palavras negativas geram medo, divisão e derrota lá. Palavras guiadas por Deus geram fé, cura, honra e futuro. Então por isso que nós temos que estar alinhados com Ele. Para Ele nos guiar. Para gerar fé em nós, cura em nós, honra e o futuro nosso. A direção da sua vida pode mudar pela maneira como você usa a sua boca, olha lá, diariamente. Quem aprende a controlar as palavras começa a construir um futuro alinhado com Deus. Olha lá. Temos que construir um futuro alinhado com Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. E sair coisa boa da nossa boca, não coisa ruim. Começar a pensar coisa boa, não coisa ruim. Encher nosso coração de coisa boa, não de coisa ruim. Isso é diariamente, não é hoje e amanhã acabou. Não, é hoje, é todo dia. Eis-me aqui, Senhor, o que quer que eu faça? Peça ajuda. Peça ajuda a Ele, que Ele vai dar as estratégias. Como está dando para mim e está dando para você. Só que muitas vezes a gente não quer, a gente quer com as nossas próprias forças. Aí a gente começa a falar coisa que não tem nada a ver. E a gente sofre por causa da nossa boca, do que a gente fala. Amém? E a frase final do nosso devocional é essa. As nossas palavras têm o poder de organizar o caos e trazer ordem às nossas vidas. Olha lá. Palavras têm o poder de organizar o caos e trazer ordem às nossas vidas, na minha e na sua. A partir de hoje, vamos avaliar o que nós estamos escutando, vamos avaliar o que está entrando no nosso coração, para que a nossa mente seja mudada e que nós começamos a falar coisas boas. Vamos ouvir coisas boas para que nós possamos controlar nossa mente de coisas boas e encher nosso coração de coisas boas para transbordar na vida de outras pessoas. Amém? Lembre-se, a boca tem o poder de levantar ou destruir, de matar ou destruir, melhor. A nossa língua tem esse poder de matar ou viver, levantar ou destruir pessoas. Amém? Nossa língua tem o poder e ela é o menor órgão. Lembre do navio, no leme do navio. O leme do navio é menor do que ele. E ele está sendo controlado por quem? Pelo leme. Nós estamos sendo controlados por quem? Pela nossa língua, pela nossa boca. Então é isso. A mensagem de hoje é essa. Vamos se alimentar de coisas boas para que possamos transbordar na vida de outras pessoas. Coisas boas. Mente nova, audição nova e coração novo. Alimentando de coisas boas. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado, que Ele revista você e sua família com a armadura que Ele já nos deu. Revista você da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, a armadura que Ele nos deu. E cubra você e sua família com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar em você e em sua família, em sua casa. Amém? Fui!